Olá a todos, mais um estudo para continuar com a sequência de estudos sobre a sociedade. Hoje nós vamos estudar sobre a criação dos filhos, que é um tema que para muitos poderia ser um tema complexo ou um tema perigoso por causa que vivemos num país onde tem muita restrição e um pouco rígido poderia ser o assunto da lei civil. Então, hoje nós vamos ver o que Deus fala sobre isso, o que Deus nos ensina a aqueles que cremos em Deus e aqueles que temos obedecido, né? O que Ele fala sobre a criança, sobre a criação dos filhos. Para isso, é importante falar que devemos levar em conta tanto as leis dos homens quanto a lei de Deus. Se a lei dos homens está em contradição à lei de Deus, então nós ficamos com a lei de Deus, né? Por quê? Porque a lei de Deus prevalece e a lei dos homens muitas vezes ela é imposta à sociedade, né? Às pessoas, né? Porque eles não são guiados pelas leis de Deus, né? Tem alguns países onde as leis são muito rígidas. Então, nós vamos ver aqui o que nós podemos fazer, porque o tema da criação dos filhos é relevante para todos os que estamos dentro do reino de Deus e é importante conhecer sobre isso, tá? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 127, ou no Salmo 127, no versículo 3, que é um versículo que ele não é isolado, mas ele tem aquilo que nós precisamos saber para esse tema. Então, nós vamos pegar esse versículo aí para estudar, né? Vamos lá. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Esse versículo ali, no original, ele dá para entender de duas formas. Dá para entender que os filhos são herança dos pais, ou seja, como se os pais eles recebem os filhos como uma herança. Aí aparece a palavra galardão, como um presente que recebem de Deus, que é a interpretação mais comum que as pessoas dão a esse versículo. Mas tem também outra interpretação, que é o fato de Deus buscar uma descendência ou uma herança para ele, porque a expressão é herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos são herança de Deus ou dos pais? Pode-se entender das duas formas, mas o mais natural das pessoas é que recebem os filhos como presente de Deus. Só que quando ficam por dentro daquele conceito, daquela interpretação, aí dá ruim para eles. Por quê? Porque é assim: se os filhos vêm ao mundo e eles morrem, né, falecem numa idade muito curta, aí dá muita dó, né, nos pais pela perda de um ser querido, né? E o que acontece? Aí começa naquele choro deles, naquela lamentação, e até às vezes perguntam por que Deus levou,
meu filho, porque Deus fez isso, porque Ele fez isso. Outros poderiam falar com um pouco mais de resignação que Deus sabe o que faz, que é uma expressão muito popular entre as pessoas, né? Mas aqui vamos ver, né? Dentro do contexto aqui de esse versículo, fala dos filhos como uma coisa aqui de muito valor. Eles vão encher de orgulho aos pais. Por exemplo, se lemos no versículo 5, diz assim: feliz o homem que enche deles a sua alxava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E esse salmo aqui foi escrito e é tipo um cântico, né, que louva a existência dos filhos, né, aquilo que enche de orgulho aos pais. Mas se nós vemos, se prestamos atenção nesse versículo 3, que nós estamos estudando aqui, herança do Senhor são os filhos. Primeira coisa que nós vamos ver é que os filhos não pertencem ao mundo, pertencem a Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 20, há uma expressão que Deus fala assim: todas as almas são minhas. Ou seja, tudo pertence a Deus e nada pertence aos homens. Compreende? Todas as almas pertencem a Deus. Então, se nós também vamos ao princípio, ao começo das coisas, quando Adão e Eva existiam lá, a Bíblia pelo menos apresenta dois filhos deles, que a Bíblia não fala que é o primeiro e o segundo, né? Só fala de dois filhos dele, que o mandamento que eles tinham era de se multiplicar. Com certeza eles tinham mais filhos, mas a Bíblia apresenta a história de duas pessoas. E depois, com o passar do tempo, apresenta uma outra história depois da morte de Abel. Com o tempo, passando o tempo, não sabemos quanto tempo, diz que Adão, ele conheceu, vamos lá no versículo, capítulo 4, versículo de Gênesis, capítulo 4, versículo 25, vamos ver, Gênesis, capítulo 4, versículo 25, diz assim: tornou Adão a coabitar. Essa é a palavra que eu não estava conseguindo expressar. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A ideia que apresenta essa parte da história é que antes da existência de Sete e o seu filho Enos, os homens não invocavam o nome do Senhor. Parece como que a adoração tinha parado um pouco ali, porque a adoração aceita para Deus foi a adoração de Abel, que faleceu, né? Foi morto, né? Foi assassinado pelo seu irmão. Então, segundo esse versículo ali, a adoração parou. Não tinha mais adoração, não invocavam o nome do Senhor. Deus parece que não falava com ninguém. Mas quando veio essa descendência ali, eles começaram a invocar o nome do Senhor, e eles foram conhecidos como os filhos de Deus.
que mais para frente, no capítulo 6, fala que os filhos de Deus se misturaram, né, com as filhas dos homens. Filhos dos homens eram conhecidas as pessoas que eram da descendência do ruim, né? No caso, descendência de Caim. E pessoas que faziam outras coisas, maldade, né? Mas foi um assunto que não vamos falar sobre isso agora, mas vamos continuar sobre o assunto de Enos, né? Que era a descendência na qual Deus aceitou aquela adoração. Eles invocaram o nome do Senhor. Então, é muito importante saber que Deus também ele busca, né, no mundo ou entre os homens uma descendência para ele. E para isso nós vamos ler também o que o profeta Malaquias falou quando ele estava falando sobre o casamento e da infidelidade do homem com a mulher. Aí tem uma expressão que vai nos ajudar a entender essa parte do Enos. Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Tá vendo? Deus, ele está reclamando a infidelidade do homem. Agora, versículo 15. Não fez o Senhor agora fala de né? Se referindo ao homem. Porque o homem se tornou com a mulher. E diz assim: mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. E essa é a parte importante que nós devemos saber. Por quê? Porque quando falamos sobre a herança de Deus, o que Deus ele quer para ele daqui do mundo? Se nós somos uma geração de filhos obedientes, tementes a Deus, respeituosos da palavra, pessoas que obedecem a Deus. Então, aquele versículo 3 do Salmo 127 tem também essa interpretação que Deus busca essa herança, né? Aí quando nós voltamos novamente e vemos, por exemplo, o falecimento de uma criança, Deus, ele está levando essa criança porque dele pertence a Deus, né? E não assim com os que são desobedientes, que não são de Deus. Isso já tem a ver com a salvação das pessoas. Mas aqui, continuando falando sobre a criação dos filhos, os pais, eles recebem a responsabilidade espiritual dos filhos. Eles devem ser criados no lar com ensinamento de parte de Deus. Dentro de casa, os filhos parecem que são uma recompensa para os pais, mas é somente uma coisa temporal, né? Algumas pessoas lá onde eu morava, no meu país, falavam assim que os filhos são emprestados. Eu muitas vezes escutei aquela expressão que os filhos são emprestados. Por quê? Porque chega um tempo em que eles não querem morar mais com os pais,
e eles saem de casa. Está estabelecido, o homem deixa pai e mãe e vai se unir à sua mulher e vai ser uma só carne com ela. Igualmente a mulher deixa pai e mãe e se une a seu marido. Por isso que falam, os filhos são emprestados. Falavam lá. Ainda falam. Então, é importante nós conversar, estudar sobre isso. Jesus, interessante que Jesus ele dá uma ilustração da alegria que traz o nascimento de um novo ser neste mundo. No livro de João, capítulo 16, versículo 21, 16, versículo 21, diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Tá vendo? É uma alegria, realmente, a presença de um filho no lar. É uma alegria, é motivo de orgulho, de aquela emoção na família por um novo ser, um novo membro da família. Só que existe um perigo iminente quando dentro do lar não existe o temor de Deus. Número 2, aqui nós vamos continuar falando sobre isso e temos esses segundos em nosso esboço aqui. Diz assim: o amor dos pais desde a concepção. Os filhos, quando vêm ao mundo, eles não vêm assim, como as pessoas falam que por acaso. Quando isso acontece, não é por acaso. Eles vêm em consequência são consequência. E quando eles são consequência das decisões dos seres humanos, por exemplo, pode ter um melhor desenvolvimento a família. Porque tem os filhos que são, por exemplo, Jesus fala disso como vontade de homem, ou vontade da carne. O homem e a mulher estão pensando, nós devemos ter 3 filhos, vamos ter 2 filhos. Estão pensando nisso. Quando casam, né? Quando casam. É válido, é lícito ter filho dentro do casamento. Agora, o que Deus fala das pessoas que não estão dentro do casamento e têm filhos, são filhos de fornicação. Deus fala que são bastardos, ilegítimos, né? Então, devemos ter muito cuidado com isso e com algumas publicações de algumas pessoas que estão falando que é um invento, do governo, de um senhor aí, eu esqueci o nome. Aliás, hoje eu vi um vídeo sobre isso, que inventou o casamento civil. E um sacerdote ali, um papa, que inventou o casamento religioso. Nós já estudamos sobre a origem do casamento, que foi Deus. Não foi homem nenhum, foi Deus. Então por isso estou falando com propriedade, porque nós já estudamos sobre isso. E quando nós vamos mais além do casamento,
achamos que estão os filhos, né? Aparecem os filhos e agora os pais estão na grande responsabilidade disso. Desde a concepção da criancinha, do feto, os pais devem cuidar dele. O homem deve dar todos os cuidados à esposa, e a esposa também deve ter todos os cuidados para que aquela criança que está crescendo dentro do ventre, que é o presente de Deus e a herança de Deus, venha ao mundo saudável. É muito importante. Falar sobre a criação dos filhos vai tocar vários pontos que as famílias passam, né? Tem a ver com vários aspectos da vida dos casais, né? Outra coisa que o ambiente do lar influencia muito a criança. Quando o menino nasce ou a menina nasce, né, o ambiente do lar influencia a criança. Como que aquela criança são tipo uma esponja. Eles estão pegando tudo aquilo que vem mais do que aquilo que eles ouvem. Por quê? Porque o seu entendimento não está para guardar e lembrar todas as coisas. Não, mas eles imitam. Vão imitar. E segundo o ambiente que tem no seu lar, aquele menino vai se desenvolver daquele jeito. Eles vão aprender. Tá certo? Ok. O amor manifestado na responsabilidade, presença e cuidados. É importante a presença tanto do pai quanto da mãe. Na tradição divina, quem cuida mais dos filhos é a mãe. Mas os pais têm muita responsabilidade também na criação dos filhos, né? Na correção dos filhos. De dois, que são um. Aí isso aí está claro, né? Responsabilidade dos pais, nós já estudamos sobre isso. Responsabilidade da mãe também. Aqui somente estamos vendo como eles vão criar os filhos. E isso deve ser uma coisa que deve estar na conversa contínua do homem com a mulher. As conversas devem ser num lugar onde as crianças não tem como ouvir. Deve ser uma coisa privada, na privacidade do homem com a mulher. Conversado. Por quê? Porque criança, eles vão perceber se o pai ou a mãe vai dar mais atenção e ele vai pegando partido. Agora ele vai ser um fã da mãe ou vai ser fã do pai. Por quê? Devido a aquela sobreproteção que dão ao filho. E isso é muito perigoso, né? Ao momento de corrigir o filho, não deve ter briga entre pai e mãe. Quando o pai vai corrigir o filho, a mãe deve guardar silêncio. Quando a mãe corrige o filho, o pai deve guardar silêncio. Se alguma coisa deu errado, algum deles acha que está errado aquilo, não pode reclamar na frente dos filhos. Tem um momento para eles conversar. Então, todas essas coisas ali é muito importante e é isso que não se dá hoje nos lares. Infelizmente, nos lares cristãos estão faltos daquela prática, daquela sabedoria para a criação dos filhos. O ensino e disciplina no lar. Ponto número 3. Aqui temos que os valores fundamentais devem ser ensinados cedo à criança. Lembra daquele tema? Pode estar ali nos nossos vídeos. Está os valores fundamentais.
da família. O amor, o respeito, todas essas coisas deve ser ensinado à criança. Respeita o pai, respeita a mãe, respeita a casa, respeita ele mesmo, respeita seu corpo, respeita tudo, vai partir do respeito. E aquela criança vai crescer com aqueles princípios, com aqueles valores. Algumas pessoas ficam admiradas de outras crianças que são educados, né, e não são como seus próprios filhos, que eles não conseguem ter filhos obedientes, respeitosos. Não conseguem porque perderam o controle, né? Eles querem corrigir os filhos muito tarde, né? Tem um momento em que o filho não pode ser mais corrigido. E isso vamos ver um exemplo. Criança aprende mais pelos exemplos, já falamos sobre isso. O amor expressado na disciplina. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Vamos entrando nessa parte que muitas pessoas acham que é errado, né? Provérbios capítulo 13, versículo 24. Vamos lá. 13, versículo 24. Temos aqui, diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Se nós prestamos atenção a esse versículo aqui, que esse é um livro de sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. A vara aqui. Algumas pessoas dizem que esse aqui é figurado. Não. Eu não sei, mas esse vídeo aqui possivelmente está sendo assistido por algumas pessoas que tiveram uma criação com muitas apanharam muito, né? Com os pais. A vara, essa vara aqui, é literal. Se você vai e pesquisa o que é essa vara é aquela vara que usavam para os animais. E a mesma vara que se usava para a correção, para corrigir, né? Essa palavra não tem variação. É a mesma coisa, né? Então, aqui nós temos aqui que aquele que ama ao filho vai disciplinar ao filho cedo. Mas aqui não estamos falando de violência. Não, aqui o Deus, ele deu um Deus reto, é um Deus justo. E quando nós falamos dessas coisas aqui, que muitas pessoas fugem desse ensinamento, é porque eles não acham que não deve ser daquele jeito. Porque eu levei uma vida em que meu pai bateu muito em mim. Eu não quero fazer isso com meu filho. Parece que aquilo é uma coisa que as pessoas estão fugindo da sua responsabilidade. Também existe o trato cruel, né, que Deus contra isso. As leis civis são contra isso. Porque, aliás, eu estava lendo antes de preparar esse estudo aqui, eu fui lá para ver o que está escrito na Constituição do Brasil. O que fala sobre a criança e o adolescente diz que ele não podem ser corrigidos daquele jeito que a Bíblia fala. Tá lá. Então, como é que eles vão ser corrigidos? Segundo a lei da Constituição aqui, diz que isso é um pretexto para violência.
Então está escrito, está mandado pela lei, que não pode corrigir daquele jeito a criança. E isso é um problema. Mas aqui nós estamos lendo aqui que o Senhor mesmo está falando que aquele que ama ao filho vai disciplinar ele cedo e não vai excluir a vara, porque é importante. A vara, mas não é uma vara, um negócio grande, né? Essa parte dali, nós vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Temos outra coisa aqui, que os limites produzem maturidade. Em casa, na criação dos filhos, deve ter um limite. Todas as coisas. Porque quando a criança ele é criado sem limites, ele ultrapassa o seu espaço. De repente, ele já invadiu o espaço do pai, o espaço da mãe, o espaço dos seus irmãos. E ele é absoluto. Será isso o que Deus lhe quer? Não. Claro que não. Então, vamos continuar nessa parte aqui, que é a disciplina com vara. Vamos agora no versículo 19 do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 19. 19, versículo 18. Diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Em algumas versões diz-se destruí-lo. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. E nessa parte aqui, vamos ver que a correção bíblica tem propósito educativo e não de vingança. O erro na criação dos filhos é que quando eles erram, os pais eles ficam bravos, né? Eles vão dar uma bronca no filho e eles vão atuar ou vão reagir tipo vingança. Vão se vingar, vão castigar ele, mas eles não castigam a ele do jeito certo porque estão cheios de ira. E aí dá errado. Aí gera violência. E ali está transgredindo a lei de Deus. Por isso, a pessoa, o pai, a mãe que vai corrigir ao filho deve ter sabedoria. A correção deve ser acompanhada de diálogo e sabedoria. Porque eu não vou demandar do meu filho uma coisa que eu ainda não ensinei para ele. Se eu não tenho ensinado a ele, como eu vou mandar faça aquilo? Eu vou ensinar primeiro a ele ou a ela, né? E depois eu vou demandar dele a obediência. Se ele erra, existe o diálogo. Se ele é teimoso, existe a vara. Enquanto há esperança, porque tem um momento quando a esperança acabou, não pode mais. E em Israel havia uma lei que
mandava aos filhos ser mortos, apedrejados por causa de eles ser obstinados. Sabia? No livro de Deuteronômios, vamos ver esse exemplo aqui, porque Deus não se complace, Deus não se agrada de filhos desobedientes. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 até o 21, vamos ver. Isso aqui, Deuteronômios, que segundo a lei, ou repetição da lei, capítulo 21, versículo 18 até o 21, diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, de sua mãe, e, ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este o nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, e dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Quando Deus ele busca uma descendência para ele busca uma descendência santa. Ele busca um povo santo, ele busca um povo obediente. Certo? Por isso que todos nós estamos chamados a ser filhos. Filhos de Deus, porque também somos filhos dos nossos pais. E devemos nos sujeitar, igual Jesus, né? Nós tivemos aquele estudo de Jesus, né? Ele que estava sujeito aos pais, ele era obediente. Ele é o nosso grande exemplo, Jesus. Agora, esse exemplo que está aqui era em Israel, que estava na lei, eles deviam cumprir. Agora, ali se está falando de um beberrão, uma pessoa que já tem juízo e que faz as coisas à vontade. E não está falando de uma criança de 8, 9 ou 10 anos, está falando de uma pessoa de 15, 18, 17 anos que bêbado. Ali é impossível, não dá ouvido nenhum. Ali já é muito tarde. Aí já passou o tempo de vara e tempo de conversa. Passou. Não se pode corrigir. Tem que ser cedo. O nosso provérbio aqui está falando, corrige ele cedo. A criança. Por isso eu falei que o cuidado dos filhos é desde a concepção. Aí ali começa o trabalho do pai e da mãe. Dali para frente. Porque sabe que eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o homem e a mulher casam, algumas pessoas falam que eles têm que desfrutar o casamento. Talvez eles estão pensando em viajar, em ir para festa, sei lá o que. O mundo pensa assim, né? Mas os filhos de Deus, será que pensam assim? Porque eu vou falar um negócio para vocês. Quando os filhos vêm, acabou aquele tempo de possivelmente sossego que tinha. Acabou.
Agora, os pais, o tempo, eles têm que dar muito tempo mais para os filhos, para cuidar daquele presente que receberam de Deus, porque isso também é a herança de Deus. Olha que aqui nós estamos falando muito pouco do que deveria. Já temos 40 minutos falando e ainda falta. Deixa eu continuar aqui com a correção. Que o problema não é a correção, e sim o abuso. Quando vão corrigir as crianças e o pai, cheio de ira, abusa da sua autoridade e maltrata a criança. Ali ele está faltando como pai, porque ele quer consertar aquilo, dar um jeito para aquilo onde ele mesmo também pode ter culpa. Poderia até ser o pai o culpado e não o filho do erro do filho. Então vamos ter cuidado com isso. Outra coisa é que a Bíblia, né, já nos falou que a violência não é descontrolada. Deus, ele não quer. E a questão das leis civis, no ponto número 5, das leis civis e a sociedade. Os pais têm um desafio com a sociedade. E essa parte aqui, eu falo que é um desafio porque a sociedade ela está cheia de conceitos. Da cabeça tem cheio de conceitos. Algumas coisas vêm das leis novas e outras coisas vêm de ideias inventadas pelos homens. Então, quando os nossos filhos eles saem para o mundo, eles podem ser, dependendo da educação que eles recebem em casa, eles podem ser contaminados com as coisas do mundo, né? Porque eles têm que sair para o mundo também, porque eles têm que ir para a escola, eles têm que participar da sociedade, né? Tem que ser integrar na sociedade. Então, não tem como fugir. Eles vão estar ali, mas se eles levam no coração os princípios ensinados em casa desde cedo, aqueles filhos vão ter firmeza em seus valores e vão se apresentar como pessoas educadas, respeituosas, né? E isso é muito importante. Tem uma diferença entre disciplina e maltrato. Eu sou ciente que tem pessoas que não suportam essa atitude dos filhos e vivem maltratando os filhos. Mas os filhos não é para maltratar. Os filhos é para cuidar deles. É para amar os filhos. Para preparar os filhos para uma vida maior do que a vida que tem neste mundo. Isso é o mais importante. Os filhos, a maioria das pessoas, e muitos de vocês não vão concordar comigo, mas não precisam concordar, precisam refletir. A maioria das pessoas preparam os filhos para a vida, mas ninguém prepara os filhos para a morte. Os filhos também têm que ser ensinados sobre isso. Se prepara, que um dia vai morrer, não tem jeito. Todos vamos para lá. Mas, após a morte, você vai para onde? Vai para a eternidade, mas lá na eternidade tem 2 lugares. Isso também deve estar na cabeça dos filhos desde cedo. Preparam os filhos para a morte também. Não só para a vida. Muitas pessoas se preparam para a vida, vivem aqui como se aqui fosse a eternidade, morrem
e aquela pessoa não está preparada, tem medo da morte. E a morte é aquilo que vai nos aproximar mais de Deus, porque nos transporta ao mundo espiritual. A crença dos filhos é um trabalho muito importante para todos os que somos pais. Como manter princípios bíblicos sem agir com a violência? É muito importante manter a firmeza da fé entre os pais. Aí os pais, quando eles têm firmeza de fé, quando eles se submetem a Deus, então ele tem aquela sabedoria para lidar com cada situação com os filhos. Lembre-se que eu sou administrador. Você é um administrador da sua vida e da vida dos seus filhos. Somos administradores dos bens neste mundo. É importante ser prudente. A prudência é muito importante e a sabedoria. Mas se nós estamos afastados da palavra, não temos como ser prudente, nem como ter sabedoria. Bom, vamos ir terminando aqui sobre o conselho aos filhos. Quando eles chegam numa idade em que eles já recebem conselhos, já sabem o que é a vida antes de eles sair de casa dos pais, né? De encontrar a sua esposa ou seu esposo. Eles, antes disso, têm uma etapa muito grande em que eles já entendem, eles já sabem de responsabilidade em casa, eles já sabem de estudo, eles já são quase preparados profissionalmente. É um tempo em que mudou. Criança e adolescente ficou para trás. Agora eles são adultos. Para os adolescentes, ainda aplica aqui, essa parte aqui. Porque são coisas que eles devem guardar. Mas eles, no tempo de pré-adolescente, eles têm que aprender também. E durante o tempo da adolescência também. Vamos ver. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3, é um versículo muito famoso. Não posso falar que é famoso, porque sempre se fala desse versículo, mas não se aprofunda muito sobre o estudo desse versículo. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. E o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja, está escrevendo à igreja, diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, essa parte aqui do versículo 1 ao versículo 4 é completo. Traz esse conselho tanto para o filho quanto para os pais. Né? Fala sobre a obediência desses filhos ao pai, à mãe, e isso que é um mandamento. Não tem dia das mães. Pessoal, não tem dia das mães. Não tem dia dos pais. Não tem dia da criança. Não sei porque o mundo insiste em guardar essas tradições dos homens e trazer isso para a igreja. E cadê o mandamento do Senhor? Cadê o dia da mãe na Bíblia? Cadê o dia do pai na Bíblia? Cadê? Onde que está? Onde que aparece?
O mandamento é esse aqui. Todos os dias. Ó. Isso aqui. Honra o teu pai e a tua mãe. Qual o dia? Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Ou seja, o tempo todo. Não tem dia dos pais, não tem dia da mãe, não tem dia da criança. É todos os dias. E outra coisa. Provérbios 41, 8. Vamos lá. Vamos retroceder um pouco. Provérbios 41, versículo 8. Parece que o Provérbios 41. Tem 41 Provérbios? Deve ser 4. Vamos lá. Vamos ver. 4. Sim. Capítulo 4, versículo 1 ao 8. Eu escrevi errado aqui. Mas tudo bem. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Terno. E tendro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire um entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará, e se a abraçares, ela te honrará. Está falando muito da sabedoria. Diz que esse homem aqui que está falando, Salomão, disse que ele foi diante da sua mãe, foi uma pessoa especial, e foi acompanhado pelo seu pai, o rei Davi. Olha, chegando no final, que nós temos esse exemplo aqui, poderíamos falar que a criação dos filhos é um trabalho nobre. Poderia falar isso aí, que é um trabalho nobre, porque criar os filhos é cuidar da herança de Deus. Sempre podemos falar sobre esse Salmo 127, versículo 3, que a herança de Deus são os filhos. Então, pessoal, é isso aí. Pode deixar seus comentários, né, ali. Como eu falei, não é tudo que se pode falar. Tem muito mais, são estudos muito extensos, mas eu acho que esse estudo aqui tem bastante material para vocês estudar, continuar, ampliar esse estudo, continuar pesquisando, pode perguntar, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço muito vocês que assistiram esse vídeo.
Se acha que é importante, interessante para outras pessoas, pode compartilhar. Pode deixar seus comentários, que Deus nos continue abençoando. E se é a sua vontade, semana que vem nós estamos de novo por aqui. Só muito obrigado, que Deus nos continue guiando. Até semana que vem.